Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta sexta-feira. Sextou, seus miseráveis, como sempre, com muitas informações para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante, e a galera que tá chegando aí pela primeira vez, já vá aprendendo com a turma mais velha. Se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada que rola no dia a dia do Vasco da Gama. Belezinha? Galera, vamos começar o vídeo aí já atualizando a vocês os jogos da rodada. E olha, até que no final das contas a gente deu sorte. O Vasco terminou aí a primeira rodada na liderança do seu grupo. Já vou explicar para vocês a situação, mas vamos passar como é que foi a primeira rodada toda. No grupo A, o Nacional Potosí venceu por 2-0 o Independente da Argentina, e o Boston River e o Guarani do Paraguai ficaram em empate por 3-3. No grupo B, nós tivemos aí o Vitória empatando com o Universitário de Quito, lá no Barradão, e o Cerro Largo empatou com o Defensa e Justiça por 0-0 no grupo B. No grupo C, que é o grupo do Corinthians, o Corinthians perdeu dentro de casa para o Huracan por 2-1, e o Racing do Uruguai perdeu em casa para o América de Cali por 3-1. Então, na primeira rodada, aí no grupo do Corinthians, só os visitantes venceram. No grupo D, que é o grupo do Grêmio, o Grêmio venceu fora de casa o Godoy Cruz por 2-1 o Grêmio venceu por 2-1 fora de casa o Esportivo Luquenho, e o Godoy Cruz venceu fora de casa o Atlético Grau, tá bom? No grupo E, o Cruzeiro perdeu para o União Santa Fé fora de casa, e o Muxuque Runa venceu o Palestino por 3-2 em casa. No grupo F, que é o do Fluminense, o Fluminense fora de casa venceu o Once Caldas, e o São José empatou por 1-1 com a União Espanhola. No grupo G, que é o grupo do Vasco, Vasco e Melgar ficaram no 3-3, e Puerto Cabello, que é o nosso próximo adversário na Sul-Americana, empatou com o Lanús em 2-2. E aqui o interessante é o seguinte: primeiro, dá para ver que o grupo tá um pouco nivelado, porque nós tivemos um empate aí na primeira rodada, e com detalhe, os dois times considerados mais fortes na teoria, que é o Vasco e o Lanús, empataram fora de casa. Então dá para ver que não há uma discrepância muito grande entre as equipes, e se a gente for pegar por critério de jogo fora de casa, o Vasco e o Lanús podem ser considerados realmente com um ligeiro favoritismo aí no grupo. O curioso é que a história do jogo entre Porto Cabello e Lanús foi similar ao jogo do Vasco e o Melgar. A diferença era que o mandante estava fazendo o placar. Aí eu queria te perguntar, se você fosse torcedor do Porto Cabello, eu queria saber como é que você ficaria. Por quê? O primeiro tempo acabou 2-0 para o Porto Cabello, e com 10, 15 minutos da segunda etapa, um jogador do Lanús foi expulso. Então o Lanús perdia por 2-0 já com 15 minutos do segundo tempo, com -1. E o Lanús foi lá e empatou o jogo. Então imagina como é que não está o torcedor do Puerto Cabello, pau da vida. E aí, para fechar no grupo H, o Iquique perdeu em casa para o Caracas por 2-1, e o Cienciano ficou em 0-0 com o Atlético Mineiro, tá bom? Então a segunda rodada começa na terça-feira da semana que vem. Terça, quarta e quinta são os jogos aí da segunda rodada da Sul-Americana. E aí, teve alguma surpresa? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Vasco lidera pela questão dos gols pró, tá? Então o Vasco é o líder aí, o segundo colocado é o Melgar, o terceiro colocado é o Lanús e o quarto colocado é a equipe do Porto Cabello. Belezinha, galera? Tá feito o registro aí para vocês. Vamos agora para outras informações. Antes, lembrar os senhores aí que a Betfair é a maior patrocinadora da história do Vasco da Gama. Vai fazer suas apostas, corre lá na Betfair. Amanhã tem rodada de Brasileirão já. O Vasco joga amanhã com o Corinthians. Faz a tua bufoezinha. A odd para a vitória do Vasco está bem alta. O jogo é fora de casa. É um jogo que o Vasco costuma não levar muita sorte jogando lá em Itaquera. Então a odd tá bem legal, o empate também tá com uma odd boa. Dá uma olhadinha lá no site da Betfair, vem no link da descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Lembrando que ele é a parceira do Vasco, você se cadastrando e apostando lá, você vai estar ajudando o meu trabalho e de quebra fortalecendo a parceira do Vasco. Betfair, parceira do canal Futebolaço. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e ser responsável. Dito isso, minha galera, vamos agora trazer um fato curioso. Eu trouxe para vocês ontem que o Max Domingues se transferiu para o Toronto FC, e eu me surpreendi, cara. Pelo menos nos comentários aqui do canal, 90% da galera reclamou
a saída aí do Maxime Domingues, alegando que ele era um dos poucos volantes do Vasco que tem dinâmica, que tem velocidade, tem bom passe, e também entendem que ele foi mal aproveitado e o Vasco vai ter uma temporada longa e naturalmente ele vai acabar tendo espaço em algum momento. Deu goleada esse tipo de comentário. E aí, trazendo uma enquete de fora, porque a gente não fez uma enquete para ter o número frio, lá no Net Vasco, 76% dos torcedores reprovaram a saída do Maxime Domingues. Cara, me surpreendeu mesmo essa repercussão negativa com a saída dele. E aí, às vezes, é aquilo, né? Quando o cara tá aqui não presta, quando sai fica bom. Torcida do Vasco tem que ter um pouco disso. E aí eu vou trazer um fator curioso. O GE fez um levantamento sobre os 6 reforços da janela do Pedrinho do ano passado e como essa janela realmente não foi legal e os jogadores foram pouco aproveitados. Dos 6 contratados, 2 já deixaram o Vasco e só 4 estão no elenco. Em janeiro, o Emerson Rodrigues rescindiu o contrato e foi jogar aí fora do país. Foi pro Ludogorets, inclusive a equipe que joga lá também, o nosso Eric Marcos. Teve ato de indisciplina aqui no Vasco e foi devolvido. Outro jogador que acabou de deixar o Vasco foi o Maxime Domingues. E eu vou trazer para vocês números desses atletas. O Felipe Coutinho é o único desses aí que está performando realmente aí num grande nível. O Felipe Coutinho tem 12 jogos na temporada, 5 gols marcados e 1 assistência. Tá? O Souza, foi a última vez que ele atuou e foi titular inclusive, foi contra o Maricá, dia 29 de janeiro. Desde então ele não entrou mais em campo. Já tá aí, já tem 3 meses aí praticamente, ou caminhando para o 3º mês que o Souza não entra em campo. O Jean Davi tem 5 jogos que sequer ele é relacionado, nem para o banco ele está indo. A última partida que ele atuou foi contra o União Rondonópolis. Ele e o Alex Teixeira. Foi a última partida que os dois entraram em campo. A diferença do Alex Teixeira para o Maxime Domingues é que ele tem sido relacionado para todos os jogos, sendo que nos últimos 6 jogos o Carille sequer acionou o Alex Teixeira para entrar na segunda etapa. Tá? Então a última partida do Jean Davi e do Alex Teixeira foi lá contra o União Rondonópolis, ainda pela primeira fase da Copa do Brasil. Então esses são os números dos reforços do Vasco até aqui na janela de 2025. Reforços da janela passada, tá? Nessa janela agora já tem jogadores jogando mais. Maurício Lemos está firmando na zaga, o Lucas Freitas mostrou bons serviços, vai rolar até discussão se o titular tem que ser o Lemos mesmo ou o Lucas Freitas. O Lucas Oliveira já não agradou muito. Tivemos aí o Nuno, que está muito bem, já o Lloyd e o Garré não começam muito bem, não está muito legal o desempenho dos dois, então já está uma média de assertividade um pouco maior, mas longe também de uma unanimidade, mas alguns jogadores a gente precisa ver um pouquinho mais, até para pegar de parâmetro que foi emitido de opinião a respeito aí do Maxime Domingues, beleza? Quero ver vocês, deixem as suas opiniões aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam aí dessas informações. Galera, olha que camisa espetacular do Vasco. Essa aqui é a camisa que o Fernando Praz usava na primeira Série B que a gente jogou lá em 2009. Tem patrocínio do Habib's, tem o Eletrobras famoso aqui no peito, as 8 estrelinhas aqui no meio da camisa. Essa camisa é espetacular, ela veio da Colecionismo FC. Tá? Eu tô trazendo para você essa nova parceria que a gente fechou aqui no canal. Se você comprar no Pix, você tem 10% de desconto e eles têm uma variedade absurda de camisas do Vasco já pronta entrega, tá? Se você for lá no site ou vir aqui na descrição do vídeo também tem um grupo de WhatsApp. Deixa eu explicar para vocês a diferença do grupo de WhatsApp para o site. No site você vai lá, entra e compra o que está disponível ali. O grupo de WhatsApp tem um privilégio. Quando chega material novo, primeiro eles mandam para o grupo de WhatsApp. Se a venda ou as vendas não concretizarem todas no grupo de WhatsApp, sobe para o site. Então chega muita coisa que nem vai ao site. Beleza? Então essa é a diferença. Então vou deixar aqui embaixo o link do WhatsApp. Entra no grupo lá para você ter de primeira mão ali as camisas quando chegarem, e tá passando para vocês aí na tela a quantidade absurda de camisa do Vasco. Tem a camisa do Romário do 1000º gol, tamanho M, na cor preta. Tem 3 camisas dessa da capa Ace de 1999,
tá bom? Tem muita coisa legal. Tem camisa da Reboque, a galera que gosta de reboque aí tem. Tem pênalti, tem VG, tamanho P, mas ainda tem uma VG daquela de 2002 lá, com aquela golinha redonda. Tem muita coisa legal. Corre que a galera vai sair na tapa e vai acabar rápido, tá? Então você pode comprar pelo site, você indo no Pix ganha 10% de desconto, pode comprar no cartão de crédito também, tá bom? E vem aqui na descrição do vídeo, tá aí o site, tá aí o grupo de WhatsApp, fala que veio do canal Futebolaço, isso é importante para eles saberem que vocês chegaram aqui do canal, beleza? Então, boas compras aí, vocês ficam sempre perguntando, Dieguinho, pegou essa camisa onde? Dieguinho, pegou essa camisa onde? Tá? Agora tem variedade, tem muita coisa, vai esgotar rápido. Então aproveita, vai lá, Colecionismo FC, parceira do canal Futebolaço. Beleza? Galera, virando a chave agora, vamos aqui para algumas informações curtinhas. O técnico Renato Gaúcho, que o Vasco tentou contratar no início da temporada e estava livre no mercado, é o novo técnico do Fluminense. Então a galera que fica aí fazendo pressão, pedindo cabeça aí do Carille, sabe aí já que o Renato é menos uma opção no mercado, tá bom? Primeira informação. Segunda informação curtinha que eu queria trazer para vocês, os ingressos para a partida entre Vasco e Puerto Cabello na semana que vem, no meio da semana, tanto a arquibancada como o social esgotaram já, tá? Então você que ainda queria ir comprar, já era. Vasco e Corinthians, que vai rolar agora amanhã, o jogo terá transmissão só pela Amazon Prime, tá? Então você que não tem a assinatura da Amazon Prime em casa, não vai conseguir ver o jogo, a menos que você tenha aquele link, né, de origem duvidosa ou for ver o jogo aí na casa de um amigo e tal, mas o jogo terá transmissão aí na Amazon Prime, já tô trazendo a informação para vocês aqui. E o Sub-20 do Vasco tá atropelando geral, galera. O Vasco é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 4 rodadas, 2 vitórias, um empate e uma derrota. E nos últimos 3 jogos o Vasco marcou 16 gols e sofreu umzinho. Goleada ontem por 6-1 em cima do Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. E aí pela Copa Rio, 5-0 em cima do Bangu. E na rodada anterior do Brasileiro, 5-0 em cima do Flamengo. E essas goleadas no Brasileiro, os 2 últimos jogos, foi com os reforços dos jogadores que estavam aí na equipe principal. Desceu o Lincoln, desceu o Luiz Gustavo, desceu o Zucarello, desceu o GB. Então o Vasco está bem reforçado dos garotos que estavam no profissional e vinham jogando pouco. Ó, o Vasco é um dos favoritos a ser campeão brasileiro Sub-20 esse ano. Tá muito bem a nossa base, tá bom? Parabéns aos garotos aí, tá bom? Então boa sorte a garotada. Galera, caminhando agora aqui para a reta final, preciso trazer uma informação bem chata e eu prometo fazer um vídeo só para falar sobre isso, tá? O BEP, ele negou o pedido do Vasco de mandar o jogo em São Januário contra o Flamengo, tá? Lembrando que o Vasco solicitou o jogo lá com as 2 torcidas e deixou aberta a possibilidade, caso o BEP alegasse que não tinha condição de fazer a segurança das 2 torcidas, caso ele não garantisse que o Vasco jogasse mesmo assim em São Januário com torcida única. E, obviamente, no retorno, Flamengo e Vasco no Maracanã, a torcida do Vasco não poderia ir, tá? E o BEP negou o pedido do Vasco. Vamos ler aqui a nota. A assessoria de imprensa da CEPM informa que o comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, o BEP, se opôs ao pedido do Clube de Regatas Vasco da Gama para que o próximo clássico entre Vasco e Flamengo, previsto para o dia 19 de abril, fosse realizado no estádio de São Januário. A decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos desta natureza, tá? Agora, galera, a situação é a seguinte. Não entendi muito bem essa questão de beleza, ó, sem torcida dá, tá? Se quiser receber visitante não dá. A nota aqui, ela diz que não dá. Vou até procurar buscar mais informações para saber se não dá com torcida ou não, ou se dá sem torcida. Se torcida visitante, óbvio, tá? Outro detalhe é que realmente São Januário vetado para o jogo, o Vasco está numa sinuca de bico. O companheiro Bruno Braz da UOL trouxe uma informação importantíssima. Na mesma data ali, o Nilton Santos está cedido para o show do Thiaguinho. Então, se o Vasco quiser levar o jogo para o Nilton Santos, não dá. São Januário vetado, também não dá. Se o Vasco quiser vender o jogo para fora, fazer dinheiro e levar o jogo para outro lugar e não jogar no Maracanã, não dá mais tempo hábil, porque hoje já é dia 4
E o jogo entre o Vasco e o Flamengo é dia 19 e dia 20. Pelo menos essa foi a informação que o Bruno Braz apurou. Tá em cima e aí parece que a CBF vetaria porque você precisa de um prazo maior para fazer essa mudança aí. Outro ponto, o Vasco não gostaria de jogar no Maracanã sob hipótese alguma. Há aí uma divergência muito forte entre as diretorias no que tange ao jogo no Maracanã. O Vasco fica alijado da receita de bares, camarote, estacionamento e não se sente como mandante na partida no Maracanã. Inclusive o Vasco recebeu a informação do companheiro Vene Casagrande, uma proposta de 1,9 milhão de reais para levar o jogo para São Luís do Maranhão, com todas as despesas aí de hospedagem, de passagem aérea, translado também, tudo sendo pago por esses empresários lá de São Luís, e o Flamengo receberia a mesma quantia. O Flamengo não se opõe a jogar lá em São Luís, mas a diretoria do Vasco não gostaria de pegar esse jogo específico e levar aí para fora do Rio de Janeiro. Agora vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Tá arriscado se o Pedrinho não conseguir mexer aí a sacolinha, movimentar aí, deixa eu usar uma expressão para não parecer que eu tô levando a coisa para outra conotação. Se ele não conseguir reverter isso aí, é muito possível que o Vasco se veja obrigado a jogar aí no Maracanã mesmo, tá? Então essa é a informação de momento, é um absurdo, tá? Mas eu não vou me aprofundar muito aqui na minha opinião, porque o vídeo já tá caminhando para 17 minutos. Eu vou fazer um vídeo só para falar disso, tá? Então espero vocês aí, ou vai ser o vídeo da tarde ou o vídeo da noite. Eu prometo vir aqui, acredito eu que vai sair mais informações no dia de hoje. Eu também junto mais informações para formar melhor a minha opinião e ajudar você a refletir e formar a sua, beleza? Muito obrigado quem chegou até o final do vídeo, é sempre um prazer produzir conteúdo para vocês, tá bom? A forma de você me dizer que gostou do vídeo, gostou do meu conteúdo, é só deixando um like, é de graça, aperta esse dedinho aí pra cima aí. Pô, você não gostou? Deixa aí o dislike que eu vou entender que o conteúdo não te agradou, eu vou procurar fazer um vídeo melhor. Se você puder também se inscrever aqui no canal para estar assistindo o nosso conteúdo todos os dias, você é muito bem-vindo à família Futebolaço, beleza? Um beijo no coração, estamos muito pertinho da marca aí de 300 mil inscritos. A gente deve bater essa marca nesse mês. Seremos o segundo canal na história aí do YouTube a bater a marca de 300 mil inscritos na nossa bolha aqui de Vasco. Só tem um canal hoje aí que tem mais de 300 mil inscritos. Nós seremos o segundo, beleza? Então vai ser um prazer bater essa meta com vocês. Então é isso. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de que volta mais, tamo junto. Valeu!